Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É uma grande alegria poder tê-los aqui conosco em nosso canal para juntos meditarmos na Palavra de Deus. E hoje nós iremos encerrar o tema ao qual nós estamos trabalhando, já tem vários meses, o Sermão do Monte. Se não me falha a memória, são 22 a 23 vídeos falando a respeito do Sermão do Monte. Nós começamos lá no capítulo 5 e estamos agora no final do capítulo número 7. Jesus vai falar a respeito do alicerce e este também é o tema de hoje da nossa reflexão, o alicerce firme. Por isso, eu gostaria de pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 7. Nós iremos ler dos versículos 24 até o número 27. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Você que já encontrou a passagem bíblica, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Então Jesus está agora encerrando o seu sermão. Depois de tantas falas, tantos ensinamentos, Jesus agora encerra talvez o mais famoso de todos os sermões. E neste momento, Jesus coloca agora uma aplicação para a vida dos discípulos e da multidão que acompanhava a pregação de Jesus. Jesus lança um desafio. Jesus desafia a multidão e aos seus discípulos a não serem somente ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que eles aprenderam, começando lá pelas bem-aventuranças até a este momento. Tudo que foi ensinado, Jesus ensinou a respeito de como nós devemos nos comportar em relação a Deus, de como nós devemos nos comportar em relação ao nosso próximo e como devemos nos comportar em relação conosco mesmo. Então Jesus agora, ao encerrar este sermão, ele deixa esse desafio. E é claro, Jesus lança aqui uma ilustração a respeito do que é colocar a palavra de Deus em prática. E Jesus usa a ilustração da construção civil. Jesus demonstra aqui que o homem que ouve as palavras de Jesus, ouve as palavras de Deus e coloca em prática na sua vida é semelhante a um homem prudente. E aquele que ouve as palavras, mas não coloca em prática, é semelhante a um homem insensato. Quando Jesus se refere à casa, neste texto, ele está se referindo à nossa vida.
A nossa vida é como uma casa, ao qual nós estamos construindo. E é claro que quando Jesus fala sobre o alicerce, ele está falando de si mesmo. A rocha, a qual Jesus diz aqui no texto, o alicerce firme, o alicerce que é inabalável, não pode ser outra coisa a não ser o nosso Senhor Jesus. Então, o que Jesus está agora querendo passar como uma última lição, uma última ilustração a respeito de tudo aquilo que ele ensinou. Jesus está enfatizando para os discípulos e para a multidão a importância de nós colocarmos em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Não podemos ser somente ouvintes, mas precisamos ser ouvintes e praticantes. Quando nós estudávamos lá na época do ensino fundamental, que era da 1ª à 4ª série, depois nós frequentamos o ginásio, o ensino fundamental, 1ª à 4ª série é o ensino primário, mas o ensino fundamental, que é da 5ª à 8ª série, depois do ensino médio. Hoje está tudo diferente, tudo mudado, as coisas mudaram, hoje as divisões não são mais a mesma, mas você deve se recordar desse período da sua vida, dessa época da sua vida em que você frequentava a escola e você aprendeu muitas coisas ali. Mas olha que interessante, se hoje você pegar uma dessas lições que você aprendeu lá no passado e tentar colocar ela em prática no papel, você vai encontrar dificuldades. Por quê? Porque você somente aprendeu, você não praticou durante a sua vida tudo aquilo que você aprendeu na escola. Então, quando nós aprendemos alguma coisa e nós praticamos aquilo que nós aprendemos, a chance de nós evoluirmos, de nós crescermos, é maior do que aqueles que só apenas ouvem e não praticam. Principalmente aqueles que praticam uma nova língua, que querem aprender o inglês, que querem aprender o espanhol, como nós estamos tendo o curso aqui na nossa igreja, as aulas de espanhol com o reverendo Mauro. Aqueles que apenas só ouvem e não praticam terão dificuldades para desenvolver o idioma, para crescer no aprendizado. É preciso aprender e é preciso praticar. E é isso que Jesus está dizendo aqui a respeito das suas palavras. Aquelas pessoas gastaram um tempo ali, ficaram um tempo ali ouvindo Jesus pronunciar aquele sermão, um sermão maravilhoso. Nós fomos edificados durante a exposição desse sermão. Eu tenho certeza que em algum momento, em alguma exposição, Deus falou com você de uma forma diferente, seus olhos se abriram, você entendeu uma passagem, então foram aí entre 22 a 23 vídeos gravados a respeito desse sermão. Foi uma bênção, foi muito edificante nós gastarmos o nosso tempo, nos esforçarmos para assistir o encontro com a palavra e aprendermos a respeito do sermão do monte. Mas tudo isso que nós aprendemos, tudo isso que nós vimos e ouvimos, não irá valer nada se nós não colocarmos em prática nas nossas vidas. Então é fundamental não apenas ouvir, mas também colocar em prática. E olha que interessante, Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago, capítulo 1, versículo de número 22, ele vai dizer assim: ora, irmãos, não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes.
não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes. Então, o Tiago estava ali alertando também a igreja que estava ali lendo a sua epístola a respeito de praticar a palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida. Por isso Jesus disse que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele coloca em prática tudo aquilo que ele aprendeu, e ele coloca sobre a rocha, que é Cristo. Então ele edifica a sua vida, sobre este alicerce, que é Cristo, o alicerce firme e inabalável. Então ele constrói a sua vida, ele coloca em prática, tudo o que ele aprendeu na palavra de Deus em Cristo, como alicerce. E olha que interessante, o alicerce de uma casa, ele não é visto, ele não é elogiado. Quando você olha uma construção, você olha as paredes, você olha o acabamento, você olha toda aquela beleza daquela construção, mas ninguém vai elogiar o alicerce. Olha que alicerce firme, olha que como você gastou ali muito dinheiro no alicerce. Ninguém vai falar isso, porque o alicerce ele fica escondido, ele fica embaixo. Então as pessoas elas olham somente a superfície, mas não olham o interior. E assim é a vida do cristão, A nossa beleza, assim dizer, a nossa segurança não está na área externa, mas na interna. A nossa vida ela não está construída, ornamentada simplesmente por beleza, mas ela tem que estar firme, segura em Cristo, que é a rocha. As pessoas podem não perceber, mas nós temos que ter esta confiança. A minha vida está na rocha, a minha vida está edificada em Cristo. E notem bem que a vida do cristão e a vida do não cristão, do não crente, ela passa pelas mesmas situações. É um erro nós acreditarmos que pelo fato de nós sermos cristãos, nós somos privilegiados e somos poupados de passar certas situações na nossa vida. Nós teremos momentos de dificuldade, como o próprio texto diz. Haverá tempestades, haverá enchentes, os rios irão transbordar, o vento irá bater forte, mas tanto na vida do cristão quanto do não crente, esses momentos estarão presentes. E a diferença aqui será o alicerce. Aquele que está firmado em Cristo, que tem a sua vida construída em Cristo, quando ele passar por estes momentos, ele não irá temer, porque ele sabe aonde ele está firmado. Ele sabe que o seu alicerce é inabalável. Ele sabe que as suas forças não estão enraizadas na sua própria natureza, mas está em Cristo. E Cristo irá te sustentar, e Cristo irá te guardar, e Cristo irá te dar confiança nos momentos difíceis. Então ambos passarão por momentos difíceis, mas o que prevalece, o que faz a diferença é a rocha. A rocha é que faz a diferença. A rocha é que faz que a casa não venha se abalar quando vierem as tempestades, quando vierem os ventos fortes. A rocha é a que faz a casa permanecer firme. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós temos segurança em Cristo. Cristo é a nossa segurança. Cristo é a rocha a qual nós estamos e somos firmados, E para aqueles que ainda não estão firmados em Cristo, que ainda não firmaram sua vida na rocha, que ainda não praticam a palavra de Deus, vivem como insensatos, Jesus faz um alerta, que quando vierem os ventos fortes, quando vier a grande tempestade, quando vier as enchentes, esta casa será abalada, e não somente abalada, Jesus disse que esta casa sofrerá grande ruína, ou seja, o estrago vai ser enorme, vai ser um grande prejuízo. Então é um alerta para aqueles que vivem sem praticar a palavra de Deus. Nós precisamos ser ouvintes e
praticantes. E para praticar, assim como o alicerce de uma casa, ele gasta tempo, né? Ele exige esforço, dedicação, né? O construtor, ele tem que entender isso. A pessoa que está construindo algo, ele tem que entender que o alicerce, ela é a parte fundamental da casa, né? Daquilo que ele está construindo. Apesar, né, de ele não ser visto, mas ele exige esforço, investimento, tempo, né? Então ali você gasta dinheiro, você investe, né, com seus esforços, tudo para que o alicerce seja firme, porque se o alicerce não for firme, tudo que for construído depois irá desmoronar quando vier as tempestades, quando vier os fortes ventos. Então é preciso estar firmado no alicerce que é Cristo. Então gaste tempo, invista na sua vida, invista na prática da palavra de Deus, né? Procure reservar um tempo para ler a palavra de Deus, né? Medite na palavra de Deus, coloque em prática ela na sua vida. Tudo aquilo que nós aprendemos em suas orações, peça a Deus: Senhor, me ajuda a praticar tudo aquilo que eu aprendo. Me ensina, Senhor, a praticar a Tua palavra. Eu tenho certeza que Deus irá te ajudar, eu tenho certeza que Deus irá fortalecer a sua vida e logo você também sentirá esta segurança bendita que vem do nosso Senhor, a qual ela nos envolve, né? A qual ela nos traz conforto, nos traz paz e que nos faz saber que apesar, né, do mundo estar sofrendo, apesar de tudo à nossa volta parecer uma bagunça, parecer como uma turbulência, né? Que as pessoas fiquem desesperadas, nós estaremos seguros e protegidos, firmes no Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá.